VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos. Disciplina: o uso do Voice Theory no contexto escolar. Competência 3: compreender a gamificação na educação. Olá, cursistas! Nós vamos aqui mais uma vez fazer uma entrevista com César Vinícius. Ele tem uma pesquisa na área de gamificação e, portanto, vai ser muito interessante a gente entender um pouco sobre o que é gamificação e a sua experiência dentro dessa área. Então, vamos começar. César, sobre gamificação, qual é o conceito? Então, o conceito de gamificação é que a gente utilize mecânicas, elementos, o processo de game thinking, ou seja, de pensar como fazer um game, para engajar pessoas, motivá-las e resolver problemas. Esse é o conceito básico, né? Assim, quando a gente para pensar, é quando a gente está utilizando coisas de games, do universo do game, para um universo não game. Então, por exemplo, a gente pode pensar quando a gente vai comprar uma pizza e a gente tem que carregar um boletinho e ele diz assim: quando você comprar 10 pizzas, você ganha uma pizza grátis. Ou seja, ele está lhe motivando a fazer isso. Então, isso é um elemento dos games, de você ir juntando pontos até conseguir uma recompensa. E é um pouco disso a gamificação. Nesse caso, de que forma a gente pode utilizar a gamificação? Em qualquer contexto ou tem alguns contextos específicos? Então, a gamificação ela surgiu em 2010 e ela foi logo incorporada ao meio mercadológico, né? A gente vê os grandes call centers, redes de alimentação, esse tipo de coisa. Então, até agora eu não tenho dado de alguma coisa que tentaram usar a gamificação e não conseguiram. Então, a gamificação ela pode ser utilizada em várias áreas. Então, nesse caso, assim, ela tem sido amplamente utilizada a partir de 2010. Mas antes dessa época já existia a gamificação, mas não com esse termo, dessa forma? Na verdade, o termo ele foi cunhado em 2002 por um programador chamado Nick Pellen, mas o termo ele ainda não era associado a esse conceito que a gente tem hoje. A partir de 2010, alguns estudiosos da área começaram a pesquisar e utilizar mais sobre isso. Então, ele foi sendo modulado esse termo. E por isso que a partir de 2010 a gente teve aqui, por exemplo, no Facebook a gente tinha esses joguinhos que o pessoal chama de free to play, né? Que é grátis para jogar, só que você precisa convocar um amigo para jogar, você precisa esperar 5 minutos ou você precisa pagar para ganhar mais vida. Então a gente pode ver que a partir de 2010 houve um boom dessa cultura, né? Por isso que surgiu mais a partir disso. Quais são os elementos fáceis assim de gamificação para o nosso contexto? Pronto, a gente pode pensar, por exemplo, que a gamificação ela tem objetivos. Quando a gente joga um jogo, ele tem objetivos. Qual seria o objetivo? Pode ser vencer, pode ser construir um material, pode ser chegar a determinado nível. A gente tem elementos da gamificação como a competição, que os alunos, as pessoas competem entre si. A gente tem da cooperação, eles precisam cooperar para resolver problemas. A gente tem da história, ou seja, um jogo ele é narrativo, então a gente tem uma história que pode guiá-lo. E isso que faz da gamificação tão rica. A gente não precisa utilizar todos os elementos do game, mas é importante que a gente se atenha ao que faz do game interessante para quem está jogando. Entendi. Nesse caso, a gamificação, ela tem alguma limitação para o seu uso, para algum contexto? Tem algum contexto que realmente não dá para usar? Veja, existe essa possibilidade? Eu acho que tudo depende da forma como a pessoa vai construir a gamificação. Pode ser que em algum conteúdo, por exemplo, o professor quer trabalhar matemática, raiz quadrada, talvez ele não consiga trabalhar a gamificação, ou utilize os elementos errados. Então, tudo vai depender da construção que ela foi feita, assim, de como ele pensou a gamificação. Mas a princípio não, a gente vê que é uma área muito plástica, a gente pode aplicar diversos segmentos, setores da indústria, da educação também, e se utilizar disso. Certo, então para finalizar,
Fale um pouco a sua experiência na sua pesquisa e até mesmo de forma prática sobre o uso de gamificação. A minha pesquisa seria de gamificar disciplinas do ensino superior. A gente pegou alguns professores e gamificou blocos das disciplinas deles, ou seja, então, por exemplo, um professor ia falar sobre o Manifesto dos Pioneiros. Então, o que a gente fez? A gente mudou a dinâmica de sala, a gente criou novas metáforas para isso. Por exemplo, a gente tinha missões a serem resolvidas, tinha um tempo determinado, tinham tempos limites, inclusive. Então, o estudante ia ser liberado uma missão para ele em data X, em data Y ela precisava ser terminada. Então, a gente ia escalando a dificuldade, construindo uma aprendizagem com ele e gerando esse conflito, né? Uma outra professora achou mais interessante criar uma narrativa, ou seja, onde uma cidade pedia para os alunos que eles viessem como consultores e eles precisavam achar soluções para os problemas ecológicos daquela cidade. Então, todas as missões giravam em torno de resolver um problema. E ao final, quem conseguisse resolver mais problemas ia ser o grande campeão dessa licitação. Ela explorou mais um componente competitivo e os alunos ficaram bastante motivados. Então a gente gera uma história, tem toda aquela coisa do interpretar um papel, realizar atividades, resolver problemas, progredir, e a partir disso a gente criar uma gamificação que seja interessante para o aluno, que é, digamos, o principal sujeito dessa atividade da gente. Muito obrigada, César. Esse foi o nosso vídeo sobre gamificação e até a próxima. Som direto, William Oliveira. Imagens, William Oliveira. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Aline Malta. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em fevereiro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.